Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. Eu sou João Anacleto e aqui ao meu lado está ele, o novíssimo Haval H6 Heavy 2, versão de entrada do SUV híbrido mais vendido do Brasil em 2025. Aqui nesse vídeo você vai ficar sabendo das mudanças pontuais estilísticas por fora e por dentro. Vai ficar sabendo também como ele anda com esse 1 kgfm a mais de torque no motor e também vai ficar sabendo dos preços. Sim, tem carro desse já com a frente nova sendo vendido por R$ 159.990 na versão PCD. Vou te contar também o que essa versão não tem com relação a essa aqui de R$ 223 mil e por que houve um acréscimo de R$ 3 mil no canto direito da nota fiscal. Aqui também vou te contar quanto ele anda, o quanto ele bebe e se sim ou se não é um SUV definitivo, eletrificado para você entrar nesse mundo. E também vamos ver como ficou a suspensão. Será que melhorou? Parou com aqueles solavancos quando você passa um pouco mais rápido numa lombada? Tudo isso depois da vinheta com ele, Liu Kang del Arco. Vai, eu tô meio devagar com personagens chineses. Acho que preciso estudar mais. Vai. Em março de 2026, o Haval H6 completa 3 anos de Brasil. E em 2025, chegou com essa insígnia H6 a nada mais nada menos do que 32 mil novos consumidores. Pois é, 28 mil e pouco com esta carroceria e 3.900 e pouco com a carroceria GT, o que o transforma sim no SUV híbrido mais vendido do Brasil, porque o BYD Song sob o nome Song vendeu mais, mas são duas carrocerias diferentes, a Pro e a Plus. Bom, e como eles chegaram nisso? Custo-benefício, né, meus queridos? Um carro desse tamanho, com essas motorizações Heavy, Hip Heavy, com preços sempre abaixo dos 300 mil, à exceção do H6 GT. Não teve jeito. A GWM, aliás, é a primeira marca chinesa que consegue construir uma fama entre apreço pelo design e confiabilidade. Sim, eles seguem um caminho muito parecido com o que a Toyota trilhou também por aqui. E sim, eles querem ser a Toyota dos chineses. Bom, vamos começar recapitulando algumas mudanças. Aqui na traseira não tem tanto, mas lá na frente mudou quase tudo. Ou não? Sem mexer nas medidas e apenas nas formas, a GWM conseguiu colocar uma grade bem diferente aqui. Antes, a grade meio que invadia e rasgava o para-choque. Agora está com esses detalhes quadradinhos, como se fossem pedaços de chocolate em tamanhos diferentes. Pois é, e o Haval ali continua bem grandão na frente. Segundo a GWM, eles ouviram bastante dos clientes sobre as modificações que poderiam ser feitas no H6 que vem para o Brasil e que sim será produzido lá na planta de Iracemápolis ainda este ano. E em breve também vai ter um motor 1.5 Turbo Flex. Guarde isso. Os faróis continuam do mesmo tamanho, com uma diferencinha aqui embaixo e 100% de LED, e ganhou essas lágrimas de LED ali do lado. Muita gente criticou, por exemplo, o Mitsubishi Pajero há 2 reestilizações atrás, que tinha as lanternas que tinham uma lágrima de sangue. Aqui, o pessoal parece que gostou. Muita gente ansiava já por alguma mudança no Haval H6, muito porque muita gente que teve o carro gostou muito e queria trocar por outro, mas talvez não quisesse com a mesma cara. Aqui embaixo também tem uma mudança nessa grade, e sim, neste carro, em todos os Haval H6, à exceção desse PCD de R$ 159.990, você tem o pacote ADAS completaço, inclusive com a câmera 540, que é a 360, que vira 540, porque você consegue ter uma imagem do chão, porque o carro fica translúcido. Vamos ali do lado que também tem modificação. Ele manteve sim o seu 1,88 m de largura, os 4,73 de comprimento e os 2,74 de entre-eixos. Mas lembrando que entre os Heavy ele é um pouquinho mais estreito do que o GAC GS4 e também um pouquinho menos de entre-eixos, 1 centímetro de entre-eixos e 2 centímetros na largura. O que ficou legal é que mudaram as rodas, né? Estas belas rodas de aro 18 estão aqui estreando no H6 Heavy 2, pneus 225/60 e aro 18. E para o bem da estética, não usam mais aquela tinta
preto brilhante. Agora as rodas são pintadas de preto fosco. Deve ter sido uma das coisas que os donos falaram, porque aqui não parece que foi feito ali na esquina com o Sebastian. Aqui a gente continua com detalhes em preto brilhante embaixo do retrovisor e também por todo o arco das janelas. Maçanetas continuam igual e tem também esse preto brilhante aqui. Podia ser fosco também, né? Pois é. Aqui você vai encontrar câmeras debaixo do retrovisor e também o alerta de ponto cego no espelho do retrovisor. Bom, eu comecei falando um pouquinho para vocês de traseira. Vamos lá ver, porque a mudança que foi feita lá não foi feita para a linha 2026. Já tinha sido feita um pouquinho antes. Pois é, tanto essa lanterna mais esfumaçada, quanto a mudança das insígnias aqui, né? Ele antes vinha escrito Raval grandão aqui, GWM aqui, e aqui o nome H6. Agora é GWM em cima, H6 aqui, e ali a versão Heavy, que é só Heavy, não é Heavy 2, como é chamada na ficha técnica. Bom, aqui a gente tem também um preto brilhante e continuamos com o para-choque pertinho da tampa, ainda que eu não tenha visto nenhum Raval H6 batido com a tampa, com aquela marquinha de vacina de varíola, por enquanto. Bom, vamos abrir aqui o porta-malas, são 560 litros. Deixa eu pegar a minha mochila, não vou mais fazer piada porque tem gente reclamando, eu não quero incomodar ninguém. Mas é a mochilinha de jornalista. Bom, 560 litros, se você comparar com o outro Heavy, que também pode ser tido como referência, o GAC GS4 tem 638 litros, ou seja, um pouco maior do que este aqui. Este aqui é bem grande. E aqui o que temos é o kit de reparo e também aqui debaixo a bateria de chumbo. E também a bateria. Aqui a bateria. A bateria do Heavy 2 com 1,6 kW de capacidade. Tá aqui. Tudo aqui no lugar onde poderíamos ter um step. É difícil andar sem step no Brasil. Eu não sei quando que as marcas vão oferecer, sei lá, como um acessório. Aquele fininho de uso temporário. Só para você ter quando você for viajar. Obviamente você pode comprar no Mercado Car da vida. Mas seria interessante se eles oferecessem pelo menos essa possibilidade. Assim como faz, por exemplo, a BMW. Não, a Porsche tem? Agora eu não vou lembrar. Acho que a Porsche também, no Cayenne. Tenho que recuperar alguns vídeos na minha memória. Não está lá aquelas coisas. O que está lá aquelas coisas é aquele conjunto propulsor ali debaixo do capô, do qual vamos esmiuçar agora. Venha! Bom, enquanto a chuva ainda não nos abalroa, vamos correr aqui para eu te mostrar algumas coisas. Fanáticos por técnica sabem, suspensão independente multilink atrás, McPherson na frente e sim, disco de freios em todas as rodas. Bom, aqui de baixo aquele conjunto 1.5 turbo com motor de 150 cavalos, só tem manta acústica, não tem amortecedorzinho no capô. 150 cavalos com 24,5 de torque, antes eram 23,5 kgfm de torque. Sim, ele é bem intrometido no trabalho da parte elétrica, além de ajudar a carregar a bateria. Bom, o motor elétrico tem 177 cavalos com 30,6 de torque, no total são 243 cavalos e 55 kgfm de torque. Sim, eles juntaram tudo, mas não juntaram as potências, porque a potência do motor elétrico vem antes do que está à disposição no motor a combustão. Então, eles só medem o pico. O torque parece que vem ao mesmo tempo, porque o motor elétrico consegue manter o seu torque máximo por mais tempo. Bom, segundo o meu equipamento V-Box, o 0 a 100 deste carro foi feito em 8,4 segundos. Tem 1 kg de torque, mas não melhorou assim intensamente o seu 0 a 100. E velocidade máxima declarada de 175 km por hora. Em consumo, consegui fazer 15,8 km por litro na cidade e 11,2 km por litro na estrada. Se eu não estiver enganado, também piorou com relação ao meu último teste. Pois é. Lembrando que ele vai andar bem pouquinho só com a parte elétrica, porque a bateria é muito pequena e, na verdade, isso aqui funciona mais ou menos com um sistema KERS. Sim. Regeneração de freios e o motor a combustão também dando força para esta pequena bateria que sim vai ajudar com que o motor elétrico, vai fazer com que o motor elétrico tracione o carro e dê aqueles picos de potência. Neste caso aqui sim,
as afirmações de que o carro pode ficar sem bateria e rodar só com esse motor de 150 cavalos é real, porque dependendo de como você estiver andando mais rápido numa estrada ou numa subida muito constante, certamente o motor não vai saber. Quer dizer, ele é inteligente, o sistema é inteligente, vai saber se deve movimentar as rodas ou usar sua força para entregar potência e funcionar como gerador para essa bateria. Mas sim, este é o caso de um carro híbrido que em alguns momentos vai estar só com a parte a combustão. Vamos dar uma olhadinha no banco de trás? Faz tempo que a gente não entra? Ah não, a gente entrou quando a gente fez a matéria com a versão One, que era a versão para PCD. Ah, lembrando ainda sobre isso, só 800 unidades desse de 199.900 estarão disponíveis com 40 mil de desconto em impostos para quem é PCD. É isso mesmo, vai pagar num carro desse tamanho, sem a tampa do porta-malas elétrica, sem o teto solar, sem o ADAS completo, o preço que ia pagar num SUV compacto, uma versão intermediária. Tá bom, eu vou entrar aqui atrás com todo respeito. Sim, pois é. Não temos soft touch na porta. E ele vende pra cacete. Tá vendo? Os entendedores dirão que o Corolla Cross sim o tem, e por isso é o mais vendido, quer dizer, o segundo mais vendido entre os SUVs médios / meio médios. Mas entre os eletrificados, não tem pra ninguém. É esse aqui com plástico duro na porta. Temos um courinho aqui, temos um detalhezinho aqui, plástico que parece um alumínio escovado e uma parte bem fofinha aqui na porta. Bom, o que importa aqui, na verdade, é o espaço. E espaço aqui não falta. Veja só você, este monstro de mais de 1,90 m, incontáveis quilos, fica tão confortável quanto Romário dentro da área. 60 anos do baixinho. Aqui temos PQP, luzinha para leitura, apesar que você não lê mais nada, né? Só fica no celular. E uma boa distância para o banco aqui. O banco está na posição mais baixa possível para eu dirigir também, a colocação para eu dirigir. Meus pés cabem bem aqui embaixo e o quinto elemento vai bem aqui também, tendo refrescado os seus sândalos com estas saidinhas de ar. Deixa eu mostrar aqui para você. Tá aqui, saidinhas de ar. Bem aqui no meio, tomadinho USB-A mais USB-C e GWM, Hello Tomorrow. Bancos também confortáveis e bons. O encosto de cabeça você tem que dar uma erguida aqui. Tá bom também. E apoio de braço com uma travinha. Diferente também do Corolla. Espaço muito bom, viu? Assoalho plano, enfim. Não há muito do que reclamar por aqui. Vamos lá na frente? Vamos, e aí já tem o que reclamar, porque não tem regulagem de altura do cinto de segurança. Não é uma falha grave, óbvio que não. Mas deveria ter. Ah, deveria. Vamos lá. Opa, vamos lá? O que ele está dizendo? As luzes não estão desligadas. Sim, se você não desligar as luzes, ele fica... Aqui sim temos couro nesta parte da porta. A porta diferente da lá de trás, né? Mas também tem aquele courinho bem acolchoado com ranhuras aqui. E aqui também é tudo soft touch. A única parte plástica sem cobertura é esta aqui de baixo toda. E esta aqui também. Sim, temos uma flanela. Vamos lá. Lembrando que os ajustes elétricos do banco do passageiro não estão na versão PCD de 199.990, que para o PCD de verdade sai por 159.990. É a Band News. É. Nossa companheira diária. Bom, prefiro o interior escuro, como eu sempre digo para você nos vídeos. Temos aqui um porta-óculos, temos aqui luzinhas. Não dá para mostrar, ele vira para cá, né? Deixa eu ver assim. Ó. Luzinhas e espelhinhos, tanto para o motorista quanto para o passageiro AE. Volante mudou. Antes era aquele que parecia um timão, né? Grande, 3 raios, ele tinha até era meio côncavo, assim. E agora é esse.
Volantinho menor, de 2 raios, melhorou a empunhadura, melhorou tudo. Muita gente reclama desses volantes porque se lembra do Volkswagen Brasília, Variant, TL, Chevette também teve, o Pala teve também. Nada a ver, não sejam nostálgicos para diminuir as inovações dos carros. E lembrando que, a minha opinião, não é a última instância, não é obrigatória e não é a única. Você pode ter a sua. Eu respeito a sua opinião equivocada quando você fala mal de volantinhos de 2 raios. Melhorou mesmo. Melhorou a sensação quando você está guiando. Bom, aqui teve uma troca, né? Tinha muito black piano, preto brilhante aqui. E aqui agora tudo soft touch nesta parte. Inclusive porque você está sempre encostando a perna aqui, né? Também, central multimídia que já foi deveras explorada no lançamento do carro lá no no aeroporto Catarina, passou de 12,8 para 14,3. Temos sim retrovisor eletrocrômico, diferente dos G-Tour, por exemplo, só tem na versão no T2, o S06, que é um concorrente desse carro. Eu não estou citando ele muito, porque ainda não passei um tempo com o carro para entender como é que funciona, mas há de se lembrar, a versão topo de linha do S06 Plug-in Hybrid custa 230 mil, 7 mil a mais que esse carro, e a versão de entrada custa 199. 200, né? 199,900. Mas há de se lembrar, Plug-in Hybrid. Esse carro tem preço de carros Plug-in Hybrid, assim como o Corolla Cross. Mas é aquela coisa, né? Eles vão mantendo os preços, não baixam muito, justamente para não ter uma desvalorização acentuada no primeiro ano em virtude da tabela FIPE, que é a base, né? É a base de comparação que se tem hoje. Tabela FIPE criada pelo... Quem foi mesmo? Quem criou a tabela FIPE? Não, foi... Deixa eu ver. Eu acho que foi o Haddad. Vamos ver aqui. Quem criou a tabela FIPE? Quem criou a tabela FIPE? Fundação... Aqui, ó. Haddad e outros pesquisadores da FIPE, que é a como é que é o nome? Federação Instituto de Pesquisas Econômicas, que já existia desde 73, coletaram dados e desenvolveram a tabela que foi lançada em 1998, junto com o jornalista Eugênio Butti, com a revista Quatro Rodas, que escreveu o livro Ética e Jornalismo. Não, o jornalista lamentou a falta de um guia para o mercado de usados, ideia que foi levada a Fernando Haddad, professor da USP e colaborador da FIPE. O Eugênio Butti falou com o Haddad, que ele era professor da USP e colaborador da FIPE. O propósito era servir como parâmetro para a compra e venda de veículos novos, seminovos e usados, consolidando preços médios de mercado, ou seja, pode pagar acima e pode pagar abaixo da FIPE também. As pessoas acham que a FIPE é um preço máximo. Não, se o seu carro está praticamente em estado de zero, pode ser acima da FIPE. A FIPE não é o limite. É o balizador. Isso muitos garagistas e vendedores de carros seminovos deveriam ter como premissa. Aqui temos um teto panorâmico gigantesco, com abertura igualmente gigantesca. É tão grande que passariam 2 cabeças minhas. 2. Passar 2 cabeças minhas é mais ou menos como manobrar um Scania com a carreta. Não, aqui é a cortina, um botão para cortina, outro botão para o vidro. Não é um toque. Acho que só para abrir é um toque. Para fechar, não. Isso, João, isso. Bom, eles trocaram o sistema, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu mostrar primeiro a parte de acabamento, né? Para você entender quando eu falo soft touch, acolchoado. Aqui, ó. Temos, ó, já ligou. Aqui temos também aqui, e aqui é aquele couro que eu te falei, diferentão. Aqui apoio de braço também, aqui aquela parte que parece um aço escovado, mas é de plástico. Aqui também soft touch nessa parte, só aqui que não. Aqui também é,
aqui é um couro recobrindo um plástico, e é exemplo do que acontecia antes. Aqui tem um acolchoado, aqui também, olha que beleza, hein? Aqui temos os botões do ar-condicionado, das funções de vento e também da câmera 540. 3D aqui, 3D, um lado, do outro, abaixo, acima, 3D, 3D, aqui. Olha o carro translúcido. Já se transparente, não. Pronto. Carro branco. O carro é cinza. Esse carro só é vendido agora no cinza, no branco e no preto. Acho que não vai ter mais aquele azul. Aqui, iluminação, lateral. Você pode circundar também por esta função aqui. E aqui a nova frente dele. Você já viu lá de fora. Que é a Bird View. Legal, né? Eles também, esse novo sistema Coffee OS, também manteve uma barra aqui com os apps e com as funções aqui por baixo, mesmo que você esteja com Android Auto ou Apple CarPlay plugados aqui, justamente porque antes você colocava aqui, pareava o seu celular, não tinha acesso, por exemplo, ao ventilador. Você tinha que sair da função do app e acessar. Bom, isso aqui já foi largamente explorado na primeira vez que tivemos contato com este novo sistema, os modos de condução aqui. Você pode colocar um monte de atalhos nesta tela principal, neste ícone usado com frequência. Aqui temos segurança ativa, frenagem de emergência, alerta de colisão traseira, freio de emergência em baixa velocidade, tráfego cruzado, assistente de mudança de faixa, alerta de abertura de portas, assistente de emergência e permanência em faixa. Assistente de imagem, tela panorâmica desativada quando o veículo começa a se mover, pode deixar 15 ou 30 km por hora. Assistente de proteção lateral, exibir tela em marcha, visão panorâmica, integração panorâmica. Assistente de condução, assistente inteligente em curva, reconhecimento de placas de trânsito, tira! Controle de velocidade de cruzeiro ACC. E o assistente de estacionamento, sim, ele estaciona sozinhão. Você tem este atalho por aqui. Agora tudo que você vai fazer não tem mais pelas teclas, né? Você faz tudo por aqui, inclusive acionar o piloto automático. O estacionamento automático eletrônico EBD, pedal único Drive One Pedal, o nível de regeneração, baixo, normal e alto, vamos deixar aqui no normal. Memorização do modo de condução, controle eletrônico de estabilidade, assistente de estabilidade dinâmica, ajuste a sensibilidade do pedal de freio. Isso é importante porque era outra reclamação, eles fizeram ajustes no boost e no cilindro mestre ali, a parte eletrônica que integra essas peças justamente para diminuir aquela coisa de nada de freio, de repente muito freio. Acontecia algumas vezes. Aqui as funções de iluminação, função de tela. Você pode mudar esta tela aqui por aqui, essa telinha de 10,2 polegadas, acho que é, né? Tem 3 funções: modo ambiente, modo mapa, obviamente quando o mapa está escalado para trabalhar aqui via Android Auto ou Apple CarPlay, e o modo mecânico. Dia, noite, dia fica assim, clarinha, noite fica assim, escurinha. É a configuração de tela desligada, ou tudo preto, ou com a hora aqui, né? Muito legal, uma evolução bem bacana. Você pode deixar nessa tela aqui, aqui você aciona o Head-Up Display, você liga e desliga, ele fica ali, ó. Não sei se consegue ver daí. Daí consegue ver? Isso. E função mostra aqui como que está sendo o trabalho, a carga da bateria também, e se há o motor passando, aí ó, ligou o motor, ele já começa a mostrar como está sendo o fluxo de energia. Aqui voltou, e aqui os retrovisores, você pode estabelecer o rebatimento aqui pela tela também. Essas são as 3 funções que exerce, ou você pode ter essa tela, ou pode ter este fundo de tela também, com paisagens lindíssimas, uma baita resolução de tela, hein? Comparável à do Geely X5, que para mim é a melhor resolução de tela que tem. Mas essa aqui também é muito boa mesmo. Então você pode deixar o carro em 3D, é uma baita resolução mesmo, e também o processador aqui é realmente muito bom. Certo? Ficamos assim? Também o botão de troca de drive para ré, para neutro, para parque, era aqui. Agora temos esse espaço que é o melhor lugar para você carregar o celular,
porque, sei lá, às vezes você não quer parear o telefone, você pode deixar o seu GPS aqui e não vai desviar tanto assim a atenção do trânsito. Temos aqui embaixo ainda mais este espaço, se consigo mostrar, aqui ó. Temos também mais uma porta USB ali, mais um carregador, uma portinha 12 volts, e serve para você beliscar a pessoa que está aqui do seu lado também. Temos aqui um grande porta-objetos que não é climatizado. E basicamente é isso. Uns baita banco. Isso aqui incomoda um pouco no começo, mas você se acostuma, pega um pouco nas costas. E não temos espaço para aquela garrafona que está deitada ali. E vamos ter que tirar ela dali, porque senão ela vai rolar por este interior a hora que saímos para dirigir. E aí? Mantém a opinião do volantinho? Base achatada, ficou melhor até para entrar e sair aqui. O volante era muito grande, não tinha muito a ver, né? Não gostava. Tinha o volante grande. E a experiência de onde você toca no carro é o que muda também a atmosfera, como é que você se sente a bordo. Vamos andar então, vamos dar uma olhadinha, ver como é que ficou essa suspensão. Será que ela melhorou? Será que ela melhorou? Tem 4 lombadas no caminho pra gente ver. Aquelas que parecem um coqueiro deitado. Vamos passar a 20, a 30 e a 35 por hora. Bora! Bom, vamos lá, agora temos o dilema da garrafa. Aqui não cabe. Aliás, aqui não cabe aquelas garrafinhas de academia também. A minha tia comprou um tanque. Ela falou, meu, não cabe, o que eu faço? Foi melhor trocar a garrafa. Acabou de comprar o carro, vai trocar o carro por causa da garrafa. Aqui também não cabe. Aqui já tá o nosso geringonça. Aqui se ligou agora. Aqui do lado também. Ali aqui, peraí. Será que vai fazer barulho, né? Vamos ver se cabe no porta-luvas aí. Aí, coube no porta-luvas. Ou seja, compre garrafas menores. Você não tem que trocar o carro. Vamos botar o cintinho aqui, ó. Ele não tem regulagem, mas me pega um pouco, né? Tá me pegando um pouco aqui. Não, nem não tá, não. Não. Também, se você tem a regulagem de altura do banco, talvez não faça tanta falta a regulagem de altura do cinto. Tem essa também. Vamos lá. Ready. Estou aqui com pouco mais, 3/4 aqui de combustível. Ainda temos 491 quilômetros de alcance. Vou chegar aqui a 20 por hora, passar essa primeira lombada e ver, porque esta é a principal dúvida de quem me perguntou bastante lá no @janacletos no Instagram. Aliás, já segue lá. Se você não é inscrito aqui, inscreva-se aqui, ó, 22 por hora. Deu uma puladinha de roda. Deu uma puladinha de roda. Eita! Eles falaram que colocaram um stop automático no amortecedor, que justamente para quando você passa por coisas repentinas assim, a roda não dê aquela sensação de queda de roda, né? Se tivesse com o amortecedor estourado. Aqui, suavidade, tranquilidade. Vamos passar aqui um pouco mais de ranhuras. O carro é confortável, isso é inegável. Senão não teria tanta gente comprando e querendo o novo. Eu sinto que tá dando um pouquinho menos com essa suspensão. Tá menos bobalhão. Vou passar essa aqui a 30. Atenção pro barulho. Poderiam ter ajustado melhor. Vou até tirar o cancelamento de ruído. Vamos passar de novo numa outra 30 aqui. Não é a velocidade normal, né? Mas às vezes você perde, né? Você, puta, lombada. Não passe freando. Você evitar que em alguns carros a frente baixa mais, você evitar que bata embaixo do carro quando você passar. Se for frear, freia até o momento em que vai passar. Aqui 30 por hora de novo, atenção. Aquela pulada de roda ainda está por aqui. Engraçado porque passei por isso com o novo Dolphin Mini, né? O Dolphin Mini tinha esse problema de chacoalhar demais, a suspensão, principalmente atrás, não ser
O ideal, vamos passar aqui a 20 nessa, ó. Ainda tem uma leve puladinha de roda, menos do que antes, sim, mas ainda tem especialmente no eixo dianteiro. E a melhoria que eles fizeram foi brutal, né? O carro é outro carro para você dirigir. Antes ele tinha todos os aspectos que as pessoas não gostavam no comportamento de suspensão de carro chinês, e agora ele parece um Fiat, um Volkswagen mais durinho. Parece um Fiat, um Chevrolet. Ficou... aquilo mesmo que você achou. Ficou F3 pontinhos, ficou muito melhor do que era. Vamos pegar aqui um trechinho. Aqui é um trecho de velocidade bem contida, 30 por hora, máximo 40, para você conseguir admirar a paisagem. Aqui, ó, a gente já percebe o motor a combustão entrando para ajudar o motor elétrico. Comportamento típico dos REV. Senti isso menos do motor constantemente se apresentando no GS4. Contudo, porém, entretanto, no GS4 o ruído do motor, o ruído interno do motor é um pouco mais alto, muito porque lá usa o motor 2.0 aspirado e o torque é mais em cima, né? Até para gerar torque, para gerar energia, para capacitar a bateria e ela movimentar, ela dar força para o motor elétrico, ele precisa de uma rotação um pouco mais alta, conforme você vai impondo esforço ao carro. E aqui é um motor turbo, o torque vem antes, né? Ainda que você esteja ali no modo estacionário, vamos dizer assim, modo gerador, carregador da bateria, você precisa de menos rotação, então o barulho que invade a cabine é menor. Mas ali também tem o barulho que invade a cabine, porque aquilo é um desenvolvimento junto com a Toyota. E se você não colocar um barulho do motor dentro de um Toyota, o cara vai achar que não é um carro da marca. Já é uma característica. Brincadeiras à parte, lá em casa temos um RAV4 2015-16, daqueles que só quebra com granada. Ele não faz aquele barulhão porque ele tem um câmbio com conversor de torque e não CVT. Passar aqui nessa lombada 30, 25 eu passei. Agora nessa, que não parece um coqueiro deitado, não tivemos o problema da pancada do pulo de roda. Tá melhor. Mas eu achei que ia estar ainda melhor, porque eu faço esse teste com os outros carros e só os SUVs de origem chinesa a 30 por hora, a maioria deles, né, faz essa queda de roda. Nem todos, né? Porque o Geely X5 tem preço a partir de R$195 mil, R$28 mil mais barato que esse carro aqui, e 215 mil, se não estiver enganado, 214.990 na versão topo de linha. Ele não faz. Aquela suspensão, aquela foi feita por PHDs. Mas aqui, ó, por exemplo, passei a 25 por hora, beleza. Aquelas lombadas um pouco mais extensas. E também, obviamente, nesses pouco mais de 200 quilômetros que eu rodei com o carro, nesses dias até este teste, eu também passei por algumas valetas, tal, problemas consecutivos no asfalto, aquela coisa de costela de vaca. No verão, principalmente, muito calor, o asfalto é ridículo e tem áreas que passa ônibus ou muito caminhão, faixa da direita, tal. E também senti um pouco mais de pressão para a roda ficar mais presinha no chão, não fica tão molenga e não escapa tanto quando faz esse movimento de subir e descer a carroceria, né? Bom, resolvida esta parte, que era a nossa principal dúvida, não posso me furtar em dizer, vou passar aqui a 30, vai, vamos lá, mais uma, aí, 3, 2, 1, 32, um leve pulinho de roda, antes pulava mais. Agora é peremptório, agora é definitivo, melhorou. Podia melhorar mais, mas melhorou. Vamos voltar aqui à parte da condução. Quando você tem esse volantinho menor, parece que o carro ficou mais ágil, né? É uma sensação muito louca. É física, é óbvio, mas no psicológico parece que o carro está mais ligeiro. E eles não fizeram nenhuma mudança na direção, nem na geometria de suspensão dianteira, para que isso fosse verídico. Olfato venéreo, como diria o Paulinho Gogó. Ele continua muito agradável para andar na cidade, em baixas velocidades, até 120, 130 por hora. Tem umas retomadas muito interessantes, especialmente quando a bateria está 100% carregada e não precisa tanto assim do auxílio, da propulsão mais forte do motor 1.5 turbo. Mas é muito bom de andar, muito bom mesmo.
Você precisa de 3 segundos de pedal para ele já desenvolver uma boa velocidade quando você está em movimento. Dá uma curvinha aqui. Ó, você sente quando o motor elétrico tá a toda. Vamos ver se ele mostra aqui como é que tá trabalhando agora. Não, não é isso que eu quero. Também não é isso. Quero isso. Isso. Vamos ver se a gente consegue ver aqui. Ele tá mostrando que a parte elétrica, freio, parte verde mostrando aqui a regeneração. Que quando tá em azul é porque não está regenerando. Só de eu tirar o pé ele já mostra que há uma regeneração para a bateria. Muito interessante, né? Vamos deixar assim. A bateria está em 35% aqui, um terço praticamente. Vou freando um pouquinho, ele vai abastecendo. Pô, legal demais ver esse esqueminha aqui, just in time, em live. Mas quando você dá uma pisadinha um pouco mais aguda, um pouco mais firme, você já percebe que o motor a combustão entra na hora. Olha aí na frente um Q8 e-tron. Esse carro é animal, hein? Retrovisor por câmera, só retrovisor por câmera que ainda não acertaram 100% certo. Mas que carro lindo! E 100% elétrico, boa autonomia e excelente desempenho. Vamos fazer uma curvinha um pouco mais aguda aqui também. Descidinha, o freio melhorou mesmo, hein? O freio, esse barulho que você está ouvindo é do meu tripé solto lá no porta-malas. O freio melhorou mesmo. Foi o que eu disse até quando eu andei nos G-Tour. Cada vez que vai evoluindo um pouquinho, o chinês vai tendo uma engenharia para cá, ou passa por uma tropicalização um pouco mais intensa, o trabalho de suspensão e de freio vai ficando melhor. Vai ficando melhor. Freio principalmente. Os primeiros que chegaram, passa isso um pouco no Jayco 7, que você leva um tempo para se acostumar, porque ele dá aquela alicatada de uma vez. Aqui, a Suave nem parece que é um híbrido. Nem parece que é um híbrido. E a característica de freio dos híbridos é muito marcante, né? Por causa da regeneração. Ó, cantando pneu, ó. É, velho. O carro tem força. De certo, assim, não parece que tem os 55 de torque, que a gente fica imaginando. Quando vê um carro de 1.700 quilos, você fala, bom, 55 de torque vai dar pra sentir bem. É o torque de um SQ5? É, o SQ5 tem quanto? Por aí. E é um carro que faz 0 a 100 em 5 segundos, né? Aqui vai fazer em 8. Mas enfim, é uma sensação boa. É até a sensação que a gente esperava que teria, voltando ao caso, nos G-Tour. Que lá falam que tem 52 kgfm de torque. O 0 a 100 parecido com o desse carro aqui. E 339 cavalos de potência aqui. Não chega a 250. Tem praticamente o mesmo 0 a 100. Por isso que eu estou falando, eu queria na verdade pegar todos os híbridos de plug-in hybrids novos, chineses ou não, e colocar um dinamômetro para ver em qual momento de pico de potência e de torque que isso acontece, em qual, todos com a carga plena, e ver até como que o motor a combustão eleva isso, eleva esse torque e essa potência. Em alguns casos eles somam, em outros casos não. Aqui, por exemplo, não soma. Se somar 150 com os 177, dariam 327 cavalos, certo? E eles dão 243, né? O meu comichão vou ver a coisa no papel, na tela. No papel, eu sou um cara antigo. De cheque. Não tem o Pix. Eu queria ver isso na tela, como é que funciona. Pegar todos, no mesmo dia, fazer com todos e ver o regime certo de potência e torque, quanto que é o pico e por que uns somam, outros não. Mas enfim, em resumo, esse carro é muito agradável de guiar, ele tem muita visibilidade, tem janelas grandes, ele parece ser um carro mais caro do que é, sim. Talvez isso pegue muito as pessoas quando entram e dirigem. Quando entram
agora mais, ele tá mais sofisticado, menos coisas brilhantes, menos cromados, menos preto brilhante, menos é mais, como já diria o Duzão. E a sensação de dirigir melhorou mesmo, tanto de suspensão, não tanto quanto eu imaginei, mas melhorou, e também na direção e no freio. A gente nem imaginava que precisaria melhorar, apesar de reconhecer já, quando eu andei, que tinha algumas partes que não estavam assim tão bem ajustadas quanto poderiam estar. Depois a gente viu no Way, depois a gente viu até no Raval H9. Bom, excelente carro, excelente produto. Tem um preço elevado, mas na hora de comparar, geralmente os donos, as pessoas que estão comprando GWM, principalmente depois do primeiro e segundo ano, especialmente no ano passado, o primeiro ano foi em 23, ali em março de 2023, 24, em 25, a partir de 25 as pessoas não compraram um carro só por causa do produto. E nem só porque o vizinho falava muito bem, ou o cunhado, ou as nossas reportagens aqui. Tem um outro lance que a GWM fez, um movimento que pegou. E claro, não é fácil vender um carro heavy com preço de PHEV. Enfim, eu vou fazer o retorno e vou te contar mais um pouquinho da história desse carro para entender como que ele vende tanto. E, mais importante, sem tanto gasto com mídia televisiva, mídia internauta, e sem, especialmente, dar tantos descontos assim, como outras chinesas fazem em ações de varejo recorrentes. Eu acho que você vai entender, especialmente se você for um comprador de carro de tradicionalíssimas marcas. Bora! Pois é, meu caro amigo youtuber espectador, a suspensão não melhorou tanto que eu imaginava que poderia melhorar, mas isso não faz dele um carro que não seja formidável. Os números de vendas e o próprio produto falam por si, mas essa é só uma pontinha do iceberg. O que a GWM faz no Brasil é algo que parecia um terreno infértil para qualquer outra marca que não fossem Honda ou Toyota. Sim, ela é a primeira chinesa que tem na confiabilidade e também nos serviços e na manutenção uma das suas pedras fundamentais e base das vendas. Quem tem um sabe que o atendimento e o respeito ao cliente estão um pouco acima da média, especialmente das novas marcas que chegaram por aqui, e a produção nacional só vai reforçar isso. Ele tem preço de PHEV sendo heavy e mesmo assim vende muito. Daí você entende que não é só uma questão técnica, é uma questão prática. E continuando nessa toada, colocando a produção no Brasil e fazendo o motor 1.5 flex especialmente para o heavy, eu não tenho dúvida nenhuma que o H6 aqui vai ser líder de vendas de novo em 2026. E sim, eu gosto bastante do GAC GS4, mas na hora de assinar o cheque, eu acho que eu iria de aval. E com esta bomba... Nós ficamos por aqui, siga-nos nas redes sociais, o meu Instagram é @janacletos, o Instagram do canal é @rodatv. Para dúvidas mais profundas, parcerias, mande e-mail para programaroda@gmail.com, tá certo? É um carro decente, é um carro honesto. Mas podem melhorar essa suspensão sim. Tá boa, mas podia estar melhor. Tchau. E eu que mandei assinar o cheque no final. Esse cabelo branco não é pintado, né, querido?